Olá, amigos da página da Ouro Fino Saúde Animal aqui no Facebook. Boa noite para vocês. Tá começando mais uma transmissão aqui na nossa página e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a leishmaniose nos pets, mais especificamente nos cães. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou um especialista, que é o Dr. Fábio dos Santos Nogueira, que é médico veterinário e também presidente da Brasil Leish. Dr. Fábio, bem-vindo, boa noite. Boa noite, gostaria de agradecer o convite, de falar de um tema tão importante que é a leishmaniose. É isso aí. E você que está acompanhando essa transmissão, sabe tudo sobre leishmaniose? Não? Se tiver alguma dúvida, aproveite a presença do Dr. Fábio aqui para participar com a gente desse bate-papo, viu? Você pode mandar nos comentários, pode mandar inbox também se você preferir. A gente está aqui para sanar todas as dúvidas de vocês. E para começar o nosso bate-papo, vamos para aquela pergunta clássica, né? O que é a leishmaniose? Pode explicar para a gente, doutor, por favor? Bom, as leishmanioses são doenças infecciosas, não contagiosas, que dependendo do agente etiológico ou das manifestações clínicas, elas podem ser subdivididas em leishmaniose visceral, que eu acho que é o foco da nossa discussão hoje aqui, mas também a leishmaniose tegumentar, que existe uma apresentação de forma cutânea, mucocutânea ou cutânea difusa. A leishmaniose ela necessita, para completar o seu ciclo epidemiológico, de um hospedeiro vertebrado, onde o cão representa o reservatório mais discutido, mas nós temos também outros reservatórios vertebrados, como o próprio homem, os felinos, e um reservatório invertebrado, onde nós temos o vetor, que é o grande vilão da doença, certo? É importante destacar que sem o vetor, sem o inseto, conhecido como mosquito palha, a doença ela não se completa. Sim. Então essa doença ela é transmitida através da picada de um mosquito palha. Isso, é a forma mais comum da doença. Tem outras? Existem outras que também são discutidas, como a transfusão sanguínea, a transmissão via transplacentária, a transmissão vertical, através via sexual também. Mas eu gosto sempre de destacar que a principal forma de transmissão da doença é através do vetor, através do inseto. Doutor, explica uma coisa pra gente, como é que anda a situação da leishmaniose visceral canina aqui no Brasil? A gente tem muitos casos, é uma doença que ainda o pessoal desconhece? Isso, a leishmaniose visceral, ela é uma doença que ela é considerada como uma doença negligenciada. Tá? Olha só. Por que a gente fala que ela é negligenciada? Infelizmente é uma doença que pega uma população um pouco mais carente, tá? Então não existem tantos investimentos com relação ao controle dessa doença nas pessoas, tanto o controle quanto o tratamento também. O principal fármaco para o tratamento das pessoas, ele é da década de 50 e até hoje as pessoas são tratadas com esse fármaco. Então a gente fala que é uma doença negligenciada e uma doença reemergente. No Brasil, essa doença durante desde 1913, onde surgiu o primeiro caso, ela ficou restrita à região Nordeste. No entanto, ocorreu uma urbanização da doença e hoje ela está presente nas 5 regiões do Brasil, com um aumento da incidência e também um fator que está gerando bastante preocupação para os órgãos de saúde pública é o aumento da letalidade. As pessoas estão morrendo por causa da leishmaniose. Olha só. Tá? Então, infelizmente, as pessoas quando são diagnosticadas, elas estão numa fase bem mais avançada do quadro. E nos animais, como que funciona o ciclo dessa doença? Essa doença, assim, como eu já abordei, ele necessita do vetor. Então, o inseto, ele pica o cão, esse inseto
no nosso país, e na Argentina, no Paraguai, nas Américas. Ele é do gênero Lutzomia, tá? E a espécie encontrada aqui é Lutzomia longipalpis, principalmente a cruz e a evanse. E na Europa é do gênero Phlebotomus. Então necessita desse inseto picando o cão, e ele pega a forma que está no animal, que é a forma amastigota, tá? Então essa forma amastigota, quando o inseto está realizando o repasto sanguíneo, ele se alimenta do sangue com essa forma amastigota. Depois de mais ou menos 5 a 7 dias, por isso que eu falo que o inseto não é uma seringa voadora. Ele picou o cão, ele não vai encontrar uma pessoa ou um outro animal e já infectar. Necessita de 5 a 7 dias para ter a transformação. Entendi. Na forma infectante. Seria o período de incubação? Na verdade é um período que a gente chama de metaciclogênese. Então a forma amastigota, ela vai sofrer sucessivas divisões em aptomonas, nectomonas, até a paramastigota metacíclica, que a gente chama de forma infectante. Isso acontece dentro do intestino do vetor. Depois de 7 dias, o inseto ele sai para fazer um novo repasto sanguíneo, e esse repasto sanguíneo, na hora que ele está picando o cão, se alimentando de sangue, ele regurgita essas formas infectantes que a gente chama de metacíclica, e aí ocorre a entrada no animal. Sim. Logo após a infecção, ocorre todo um processo inflamatório importante, onde temos a presença de células neutrófilos e principalmente as células de defesa, que são os macrófagos. Esses macrófagos fagocitam essa forma metacíclica, ocorre o que? A transformação novamente em formas amastigotas, e ocorre a disseminação para o organismo. E para quem está em casa acompanhando a gente, né, às vezes tem termos técnicos que a gente desconhece, mas o animal vai apresentar algum sinal clínico que vai ser fácil de identificar, não vai não? Isso. O sinal clínico já bem típico é o cancro de inoculação, onde o animal sofre a picada do inseto, forma um nódulo bastante importante. E essa picada normalmente ocorre na região de margem interna da orelha, na região nasal, na região da cabeça. Outras manifestações clínicas que são bem frequentes nos animais são alterações dermatológicas, principalmente descamação cutânea, feridas de difícil cicatrização, feridas em saliências ósseas no cotovelo, no calcanhar, feridas na região do focinho, feridas na ponta da orelha. Também temos alterações oftálmicas, como inflamações, conjuntivites, inflamação da córnea. Também nós temos linfadenopatias, que é o aumento do gânglio linfático, e um sintoma bastante típico também é o crescimento exagerado das unhas, que a gente chama de onicogrifose, sangramento no nariz, e outro emagrecimento. Tá? Então, a gente fala que a leishmaniose é uma doença das 1000 faces. Ela vai diretamente no sistema imunológico do animal, né? Ela começa a agredir ele de dentro para fora, é isso? Isso. Um animal com leishmaniose, ele vai, o seu destino vai estar dependente do sistema imunológico dele. Em alguns cães, onde nós temos um sistema imunológico mais eficaz, o animal controla a doença. Em outros animais, onde ele não tem esse sistema imunológico tão eficaz, o que a gente chama de um sistema imunológico onde produz uma resposta humoral, ele vai ter todas essas manifestações clínicas. Doutor, a gente estava conversando, né, antes da nossa transmissão começar, e ele me falou uma informação muito importante que eu desconhecia. A gente fala muito sobre leishmaniose visceral canina, mas você sabia que a leishmaniose também afeta os gatos? Além dos gatos, tem mais algum animal?
A leishmaniose ela pode afetar outros animais silvestres. Tivemos vários casos de cachorro do mato, vinagre, os felinos, nós temos casos de leishmaniose visceral em cavalos também, mas normalmente essas espécies eles controlam a doença. Então eles apresentam um sistema imunológico mais eficiente, o sistema imunológico celular. No entanto, em gatos, recentemente, eu tive 2 casos de leishmaniose visceral em gatos em um período de 30 dias. Então, a leishmaniose felina, que está muito associado com as co-infecções, principalmente com leucemia felina, é uma realidade que a gente tem que também já ficar atento, né? Ficar atento. É isso aí. Vamos mandar abraço para o pessoal que está acompanhando a gente aqui na nossa página? Vamos lá, olha. Vamos aqui mandar um abraço pela galera que está acompanhando a gente no Instagram. Essa transmissão também está rolando lá no nosso Insta. Quem está com a gente é a Vanessa Leopoldo. Disse que você é o melhor professor sobre leishmaniose. Também tem o pessoal da Brasvet de Brasília acompanhando a nossa transmissão pelo Instagram. E vamos mandar abraços aqui também para Débora Busato, Débora Tomazini, Tiago Lima, o Luiz Cláudio Binato. Oi, Luiz, boa noite, bem-vindo. E também o Josué de Jesus, que está sempre acompanhando a gente aí nas nossas transmissões, né? Tem mais abraços aqui, vamos ver. Para Maria Carolina Modena, a Georgia Galais e também a Aline Zanoni. Olha, bastante gente, né? O pessoal tá no Brasil todo aí. Comenta pra gente de que cidade vocês são, de onde vocês estão acompanhando. Tem alguma dúvida sobre a leishmaniose canina? Participe dessa transmissão. Você pode aproveitar a presença do nosso especialista no assunto para esclarecer as suas dúvidas, viu? Esse é um tema muito importante que a gente fez questão de trazer para vocês para poder sanar todas as dúvidas. Então, participe com a gente. Bom, doutor Fábio, vamos lá. A gente falou sobre a questão da transmissão da doença, você explicou pra gente que é através da picada do mosquito palha, né, que ele tem aí um protozoário que transmite essa doença através dele, na verdade, né? Que tem leishmaniose canina, mas também tem leishmaniose em gatos. E o que eu quero saber agora é se existem métodos para diagnosticar. A gente falou sobre os sinais clínicos, né? Então, para quem está em casa, viu o animal apresentar algum desses sinais que você falou, deve correr para um médico veterinário para fazer exames, é isso? Uma coisa bastante interessante, Fran, é que a gente tem visto que existem pessoas da Bahia, de várias regiões do Brasil. E a leishmaniose, ela tem vários nomes também, tá? Então, na região Nordeste, a gente, às vezes, nós estamos lá dando palestra, então lá ela é chamada de calazar, tá? Então, existem vários nomes. Lá fora existe o botão de Bagdá, botão de Iraque, tá? Mas também o vetor, ele tem outros nomes que vai depender muito do aspecto físico, aspecto comportamental. Então a gente encontra às vezes as pessoas falando de mosquito palha pela cor, asadura, tatuquira, o mosquito de birigui. Tá? O Brasil é rico em nomenclaturas, né? Então, provarinho, tá? Eu já ouvi falar também. Então é o provarinho porque o inseto ele tem o costume de ficar pousando num comportamento de provar o sangue do animal. Então por isso que vem o nome de provarinho. Então é bem interessante quando você estuda e quando você conhece a leishmaniose em várias regiões do Brasil, porque se eu chegar lá, às vezes no Nordeste, falar leishmaniose, muitas pessoas, ninguém vai saber. Agora, se eu falar calazar, eles falam assim, meu cachorro está calazarento, tá? Então, é bastante interessante. Agora, verdade. Com relação ao diagnóstico, tá? Então, um ponto bastante importante no diagnóstico é o diagnóstico epidemiológico. Existem regiões do Brasil que ainda não têm a leishmaniose.
No entanto, é importante o clínico perceber, com relação a esse diagnóstico epidemiológico, saber de onde que veio esse animal, se veio de uma área endêmica ou não, para você suspeitar da doença. Sim. Outro ponto importante que eu considero o de eleição no diagnóstico é o diagnóstico clínico mesmo. Somente o médico veterinário vai saber identificar as principais manifestações da doença, mesmo porque existem alterações dermatológicas, alterações endócrinas que são muito semelhantes ao aspecto que o animal com leishmaniose apresenta. Para a gente chegar ao diagnóstico da leishmaniose, a gente tem 3 tipos de formas de diagnosticar, 3 métodos. O primeiro é o método sorológico, onde visa a busca de anticorpos contra a doença, e é o método que é utilizado pela saúde pública. Então, hoje existe o método imunocromatográfico, que é o teste DPP, que é o teste rápido, onde já faz o diagnóstico na casa do proprietário, e daqueles animais que são positivos, recomenda-se fazer outra técnica sorológica, que é o teste ELISA. Além disso, nós temos a imunofluorescência também, Sim. como método sorológico. Como método parasitológico, é onde você vai evidenciar o parasito, você vai visualizar no microscópio a forma parasitária, a forma amastigota. E nesse método nós temos tanto a punção de linfonodo ou também a punção de medula óssea. Punção esplênica a gente não realiza muito porque tem alguns riscos. E alguns métodos que a gente chama que apresentam uma especificidade, uma sensibilidade maior, são os métodos moleculares, que é a reação em cadeia pela polimerase, ou PCR convencional, e tem também o PCR real time, ou um método que quantifica a carga parasitária. É uma metodologia de diagnóstico um pouco cara para o consumidor ainda hoje, por conta da dificuldade que se tem de levar as informações sobre essa doença? Você deve ter percebido que a gente tem que somar Sim. vários diagnósticos. Exato. Então, a gente tem que identificar se o animal foi infectado. Então, existem provas para chegar ao diagnóstico da infecção. Existem provas para avaliar se o animal tem a enfermidade, porque nem todos os animais que foram infectados Sim. vão apresentar doença clínica. E existem formas de identificar se o animal é um transmissor ou não. É o que chama de diagnóstico da infectividade, que são outras provas que a gente realiza, provas experimentais. Uma delas seria o xenodiagnóstico, onde a gente utiliza o próprio vetor, o próprio inseto, para picar o cão. Depois a gente faz ou um PCR, ou a gente disseca o inseto e vê se tem as formas parasitárias Sim. dentro do intestino. Então isso é uma forma de avaliar a infectividade dos cães. E também a imunistoquímica de pele, que também é uma forma de avaliar a infectividade. Então, realmente, se a gente for querer chegar ao diagnóstico de infectividade, de infecção e de enfermidade, às vezes pode sair um pouco custoso, ter um custo E me diz uma elevado. coisa, você falou que alguns animais eles podem ter sido picados, podem estar ali, né, com esse protozoário na corrente sanguínea, mas eles não desenvolvem a leishmaniose. Por que isso acontece? Nos cães, principalmente os cães, ocorre um processo, ocorre a infecção e vai depender do tipo de resposta, depende da subpopulação linfocitária. Se o animal tiver uma resposta que a gente chama de TH1, ele vai ter uma produção de algumas citocinas. E aí eu destaco o interferon gama, fator de necrose tumoral, interleucina 2.
e vai ocorrer uma ativação desses macrófagos com produção de óxido nitroso e destruição parasitária. Então a gente fala que o animal teve um controle ou até a cura da infecção. Isso que ocorre nas outras espécies, principalmente em gatos e no ser humano. Agora, existem cães, que é a grande maioria, onde tem uma resposta imunológica que a gente chama de TH2, onde produz outras citocinas, em especial a interleucina 10 e A4, e ocorre a produção de anticorpo, produção de complexos imunes que vão depositar em várias regiões do organismo, causando toda a sintomatologia da doença. E me diz uma coisa, doutor, o cão ele pode morrer por conta da leishmaniose? É uma doença que tem um período de incubação muito longo, tá? Então, esse período de incubação pode durar até 7, 10 anos, onde o animal pode ter a leishmaniose, pode ter alguma manifestação clínica mais branda, mas conviver com a doença. No entanto, quando esse animal ele evolui para uma glomerulonefrite com insuficiência renal crônica, esse animal vem a óbito rapidinho. Olha só, então é preciso ficar de olho, né? Seria a prevenção, então, o melhor remédio? Porque você evita todo um transtorno de tratamentos, de diagnósticos, né? Isso, a melhor forma para a gente lidar com a doença, principalmente em áreas endêmicas, onde eu estou situado, é através da prevenção. E como eu abordei, a infecção, ela é através da picada do inseto, do mosquito palha. E essa prevenção está muito relacionada com evitar o contato, evitar que o inseto pouse no animal e pique. E através disso nós temos métodos repelentes, métodos inseticidas. Eu destaco a coleira à base de deltametrina e propoxur. E essa coleira ela vai servir tanto como uma forma inseticida e auxiliando no controle da doença, como uma forma repelente. Repelente, bacana. A Ouro Fino Saúde Animal tem essa coleira que o senhor está mencionando, né, que é a nossa coleira livre. Ela ajuda aí a repelir, né, o mosquito palha, evita que esse mosquito pique o seu animal e também auxilia no controle de carrapatos e pulgas. Então, para saber mais informações, você pode acessar o nosso site, que é ourofinopet.com, para ter mais informações sobre a coleira livre. Vamos mandar mais abraço para o pessoal que está acompanhando a gente? Olha, eu vi aqui que tem um pessoal no Paraguai assistindo a gente. Vamos ver aqui, deixa eu olhar de novo. É o Daniel Pardinhos, que está lá no Paraguai acompanhando a nossa transmissão. Daniel, boa noite, você é muito bem-vindo, obrigada, viu? Olha, as regiões que estão ligadas na nossa transmissão. Eunápolis, na Bahia, né? Como você falou, uma região que leishmaniose, como é o nome? É o Calazar. É o Calazar. Nova Aurora também no Paraná. A gente tem aqui também muita gente participando no estado do Paraná. E eu queria saber também de você, doutor, em relação ao mosquito, né? Ele tem algum hábito que a gente pode destacar para quem está acompanhando? O flebotomínio, né, nosso grande inimigo, ele é um inseto bastante pequenininho e ele tem um hábito crepuscular. Então, durante o dia, ele fica dormindo, ele fica nas paredes e durante ao entardecer, a partir das 5, 6 horas da tarde, ele sai para fazer o repasto sanguíneo. Importante destacar também que somente as fêmeas que infectam e transmitem a doença. Olha só, por quê? É porque ela precisa de sangue para a maturação dos ovos. Ah, entendi. Então ela pica o cão para consumir o sangue e ela acaba regurgitando e transmitindo a doença. Então, uma forma também de prevenção é evitar o passeio nesses horários, que são horários críticos para a transmissão. À tardezinha, assim, para ao entardecer. Ao entardecer. E a gente fala também que outros hábitos do inseto seria áreas de grande umidade, áreas escuras,
áreas onde tem matéria em decomposição, então naquelas regiões onde tem galinheiro, chiqueiro, aquelas onde tem mangas que caem e ficam apodrecendo, então esse é o habitat natural do flebotomínio. Muito bem, e olha só, né? Chegou aqui mais um abraço para a gente enviar, que é para Vanusa Silva, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pessoal no Brasil inteiro conectado. Tem o Beto também, de Amparo, São Paulo. E o Geraldo Ardel Pila, de Andradina. Acompanha nosso melhor veterinário, ó. Tem vários amigos seus assistindo a nossa transmissão aqui. Agradeço. Bom, a gente está falando sobre a questão do mosquito agora, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre os hábitos do mosquito palha. Mas, doutor, como é que eu faço para identificar esse mosquito, né? A gente está acostumado a falar de mosquito da dengue. Ele não tem nada a ver com esse, né? Não, ele é bem pequenininho, né? Então ele tem de 1 a 3 milímetros. Ele tem o corpo coberto de pelos. Ele tem a asa entreaberta. Ele pousa, ele tem um comportamento saltitante, então ele fica nas paredes. Na hora que nós vamos matar ele pula, tá? Então é um inseto assim bastante diferente. E a gente fala que somente ele transmite, ainda que tenha outras lutsomias e outros flebotomínios que possam também ser identificados como um possível transmissor, mas a lutsomia longipalpis e também o flebótomos, eles têm um peptídeo na saliva deles, então a saliva vai favorecer a infecção. Então por isso que a gente fala que ele é específico da leishmaniose. Muito bem. É um peptídeo chamado Maxedilan. Como é? Maxedilan. Gente, é tanto nome difícil, né? O pessoal que vem aqui, bom, ele super entendido do assunto, né? E a gente fica às vezes difícil decorar esses nomes. Mas uma coisa que você pode decorar é: previna o seu cachorro contra a leishmaniose, viu, gente? Chegou mais pergunta aqui. A Jaqueline está chegando por aqui agora, acompanhando a nossa transmissão. É a Jaqueline Mendes. E ela quer saber, doutor, quais são os sintomas. Você pode repetir para a gente, por favor? Bom, nos cães nós temos as alterações dermatológicas, principalmente descamação, aquela caspa que a gente chama de caspa furfurácea, feridas que não cicatrizam, principalmente em região de ponta de orelha, na região nasal, região de cotovelo, região de calcanhar, regiões de saliências ósseas. Alterações, aumento dos gânglios linfáticos, crescimento exagerado das unhas, sangramento nasal, alterações oftalmológicas como conjuntivite, ceratites, temos também o aumento do baço, o aumento do fígado. Eu acho que bastante coisa, né? Mas me diz uma coisa, por exemplo, a gente tem todos esses sinais clínicos aí, mas tem um que a gente vai bater o olho e vai falar, que é o patognomônico que a gente chama. Pode ser leishmaniose que está pegando aqui o meu cachorro. Não tem. Não. A dermatite de pina, eu acho que é a dermatite da ponta da orelha. É uma manifestação clínica que eu considero aquela que, na hora que eu bato o olho, eu... Já desconfio. Os animais, eles podem apresentar também uma mioatrofia dessa região aqui da cabeça. A onicogrifose também é uma manifestação clínica, mas a onicogrifose, que é o crescimento exagerado das unhas, existem cães que não têm, existem cães que vivem no colo do proprietário, que não gastam. Então... É exatamente por isso, né? Porque a gente vê tantos sinais clínicos da leishmaniose e às vezes alguém vê algum desses sinais, né, que você falou, já fica preocupado. Então, a melhor orientação é sempre conversar com o médico veterinário. Isso. Em felinos, as manifestações clínicas que a gente mais observa são alterações dermatológicas. Então, é bem comum. E essas alterações dermatológicas, depois, o próprio animal ele vai controlando a doença.
Muito bem, chegou uma pergunta bem bacana aqui pra gente, deixa eu encontrar ela aqui, tem tanta gente participando hoje aqui, ó. O Tiago Lima, ele tá perguntando, se você sabe responder pra gente, por favor, se existe política pública para combater o vetor. Bom, como que é feito o controle no Brasil durante a doença? As primeiras normas técnicas para controlar a doença, ela veio de um decreto-lei de 1963 e até hoje vem seguindo esse decreto-lei. E esse decreto-lei, ele amparava ou abordava os seguintes pontos: o tratamento gratuito das pessoas, o controle do reservatório através da eutanásia dos animais e também o controle do vetor. Esse controle do vetor não é feito em todas as regiões, ele é feito apenas quando tem um caso humano no município, então num raio de 250 metros é feito toda uma tentativa de controle do vetor com aplicação de inseticidas nas residências, mas somente onde tem um caso humano feito. Além disso, para controlar o vetor, além disso, tem uma busca dos reservatórios através da coleta sistemática do sangue e é feito tanto o teste imunocromatográfico quanto o teste ELISA. Muito bem. E onde é o habitat natural desse mosquito? Só para a gente já ficar aqui, todo mundo esperto, para dar uma olhadinha no quintal. É como o mosquito da dengue, por exemplo, o Aedes aegypti, que ele se propaga hoje, durante muito tempo, falava-se que a leishmaniose era uma doença de ambiente rural e silvestre. Sim. No entanto, hoje ela se urbanizou. Então ela se adaptou às cidades. Então é importante que vocês entrem no site, aí no site do Brasileixe também, ou a SUSEM também tem um site bastante interessante, e ver se o seu município, como ele é classificado, se ele é classificado uma área de risco, ou se já foi encontrado o vetor ou não. Então isso tanto no site da SUSEM quanto no Boletim Epidemiológico Paulista você encontra a classificação do seu município. Se seu município já foi encontrado o vetor, se já teve caso canino, se já teve caso humano e como ele é classificado. E olha que interessante, né? Considerada uma zoonose a leishmaniose, já que ela pode também atingir os seres humanos. Então, a questão da prevenção, ela é duplamente importante, tanto para prevenir o seu animal desse sofrimento e prevenir a saúde da sua família, de certa forma também, não é, doutor? Exatamente. Hoje, um conceito bastante interessante que nós temos é o conceito de One Health, é saúde única. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela sabe que controlando a doença, se todos unirem para controle da doença, tanto médicos veterinários, biólogos, enfermeiros, médicos, todos juntos para controlar a leishmaniose. E nós tivemos agora, em maio, a cada 4 anos nós temos o Congresso Mundial de Leishmaniose. Esse ano foi na Espanha. É interessante, a abrangência desse assunto, isso, né? E tinha mais de 1.600 inscritos e era um congresso onde todos unidos, médicos veterinários, médicos, biólogos, epidemiologistas, parasitólogos. Então o pessoal está se mobilizando para poder falar, e não é de hoje, né, doutor Fábio? Não. É um assunto que já vem sendo trabalhado no nosso país há muitos anos, lá fora deve ter ainda mais tempo de estudo. Isso, lá fora também, a doença... A proposta ela existe também em outros países ou é mais na nossa região? Não, ela existe em outros países, Índia, Bangladesh, Etiópia, Nepal... também ali na Europa, na Espanha, Itália, França, Grécia, então são países também importantes na leishmaniose. Muito bem, chegou mais um monte de abraço aqui para a gente mandar para o pessoal que está acompanhando. Deixa eu puxar aqui, ó. Um abraço para o Tiago Lima, que participou com a gente, o Giancarlo Dalla Costa no Maranhão, que também está ligado aqui, a Taivete de Taubaté, São Paulo,
O Marcelo Cilim, de Ilha Solteira, acompanhando essa entrevista, mandando parabéns para você, doutor Fábio. A Vanusa Ferreira Silva, ela está fazendo uma pergunta para a gente aqui, ó. Existe a possibilidade do filhote ser contaminado pela mãe? Sim, é a forma vertical, transmissão vertical. Nem todos os cães nascem já infectados, mas é uma possibilidade. Tá, vamos lá. Mais abraços aqui. O Valmir Santos e a Gabriela Oliveira, que estão acompanhando a gente. A Dani Manzoni, de Mirassol, do Grupo Panda de Proteção Animal, acompanhando todo esse esclarecimento. Tá mandando obrigada aqui para você, doutor. Obrigada, Dani, você por participar com a gente. E também um abraço para a Georgia, que está acompanhando a gente aqui, né? Ela está questionando a questão dos sinais clínicos dermatológicos. Vamos ver aqui, ó. Devido à grande presença de sinais clínicos dermatológicos, qual é o diagnóstico diferencial, que eu acho que cai um pouquinho naquilo que a gente comentou, né? E qual as doenças dermatológicas que mais se confundem com a leishmaniose? Obrigada, Georgia, pela pergunta. O lúpus é uma doença que confunde bastante, desde uma escabiose, uma demodiciose, que é uma doença parasitária também. Existem várias doenças que podem confundir com a leishmaniose. Muito bem, mais abraços aqui, ó, não para de chegar, gente, que legal. A gente fica muito feliz de saber que vocês estão aí acompanhando a nossa transmissão, viu? O Júnior Gonçalves manda abraços para Felixlândia, em Minas Gerais, e também um abraço para o Marcelo Dias acompanhando a nossa transmissão. Obrigada para todo mundo que está participando com a gente aqui, viu? Bom, doutor, o nosso bate-papo está seguindo para a reta final. Antes da gente se despedir de todo mundo, eu queria que você reforçasse a questão da prevenção da leishmaniose, né? Que é uma doença um tanto polêmica, mas a gente tem como evitar todo esse transtorno prevenindo esses animais. Isso, nós temos, o Brasil é um país considerado na comunidade científica como um país bastante importante, tanto com relação a trabalhos, como formas de prevenção. Então, nós temos uma ferramenta muito importante, diferenciada, que é através de repelentes e inseticidas. E tá aí, eu acho que quem mora em área endêmica ou mesmo em áreas que não existem ainda doença, mas a prevenção funciona para isso. Depois que a doença chega na cidade, não adianta mais a gente chorar, entendeu? Tem que não deixá-la chegar no município. Então, e como nós vamos fazer? Através da prevenção. É isso aí. A propósito, você vai participar de um evento muito importante. Mês que vem que vai acontecer? Isso, eu já gostaria de agradecer ao Ouro Fino, a você, que desde o momento que eu cheguei aqui na Ouro Fino fui muito bem tratado. Muito obrigada. E aí eu convidar todos os médicos veterinários, todos os protetores, as pessoas que gostam do seu pet. No dia 4 e 5 de novembro nós teremos o Simpósio Internacional de Leishmaniose, é o principal evento do Brasil e do mundo também, por que não? Onde na cidade de Belo Horizonte, e todos estão convidados, vem representante do Leishvet de Portugal, nós vamos ter representantes do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, médicos epidemiologistas, médicos infectologistas falando de leishmaniose humana. Então estou convidando todos vocês que quiserem participar desse simpósio do Brasileixe, que é o nosso grupo de estudos em leishmaniose, que a gente se dedica tanto para tentar achar formas para controlar a doença. Muito bom. Muito obrigada, doutor Fábio, pela sua presença aqui hoje, por tanto conhecimento que você compartilhou aqui com a nossa equipe da Ouro Fino Saúde Animal e também com os nossos telespectadores que acompanharam essa transmissão. Obrigado.
E olha, gente, lembrando mais uma vez, leishmaniose dá para prevenir. Para saber mais sobre a coleira livre, a coleira que auxilia no controle de carrapatos e pulgas e também atua como repelente do vetor transmissor da leishmaniose, acesse o nosso site www.ourofinopet.com. Obrigada para você que participou, que compartilhou, que deixou seus comentários aqui. É um prazer poder trazer mais informações para vocês sobre esse assunto que é tão importante, que é do nosso interesse, interesse dos médicos veterinários, interesse seu também, que é dono de pet, e de toda a sociedade, viu? Um abraço e até a próxima transmissão. Tchau!